Olá, estamos aqui com Rogério Taffarello, advogado criminalista, mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo e membro da Comissão sobre Política Nacional de Drogas aqui no IBCCRIM. Dr. Rogério, primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite e participar dessa entrevista. Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer estar aqui no IBCCRIM respondendo às indagações que vierem. Bom, o propósito da sua tese de dissertação de mestrado foi a emergência de um modelo político proibicionista em relação às drogas. A respeito disso, a gente poderia dizer que a regularização das drogas no Brasil diminuiria os problemas causados por elas? Na verdade, bom, em primeiro lugar, para o espectador ficar ciente, o meu texto de mestrado, minha dissertação de mestrado, eu fiz uma análise histórico-sociológica, numa introdução até relativamente longa, sobre a emergência, como você bem falou, do modelo proibicionista que aconteceu no século XX, no mundo inteiro, por iniciativa, sobretudo, dos Estados Unidos. Depois disso, fiz uma análise de fundamentos filosóficos, econômicos, razões filosóficas, econômicas e dogmático-criminais, pelas quais eu entendo que não existe legitimidade e também não existe eficácia preventiva ou repressiva no tratamento penal das drogas. Então, a sua pergunta no sentido de como deveríamos tratar esse problema, que é um problema social seríssimo, sem dúvida alguma. É claro que isso está lá na dissertação de mestrado, que eu, assim como outros, aqui inclusive do IBCCRIM, da nossa Comissão sobre Política Nacional de Drogas, entendemos que não é o direito penal a seara correta para tratar um tema dessa complexidade. Os motivos são muitos, alguns deles bastante complexos, mas uma das coisas que eu posso afirmar para você, até pela nossa experiência prática no dia a dia e também pela nossa experiência como pesquisadores, é que nós, penalistas, não temos capacidade sozinhos de resolver um problema como esse, e a sociedade ainda espera, pelo menos uma grande parcela dela, que o direito penal e nós penalistas resolvamos, mas as polícias e o judiciário, a justiça criminal, jamais terá condição de abordar um problema tão complexo e tão multidisciplinar como é o problema das drogas, que na verdade é essencialmente um problema de saúde pública. Então seria tirar um pouco da nossa seara e deixar para a seara do pessoal da saúde a adoção, o desenvolvimento de pesquisas e implementação de políticas sobre como tratar o problema social e humano das drogas. Certo. Então, nesse sentido, considerando que a Lei 11.343, ela, vou colocar dessa forma, praticamente abole a pena privativa de liberdade para o usuário de drogas, essa medida, então, na opinião do senhor, foi acertada? Foi acertada sim, ainda que signifique um avanço, ao nosso ver, um avanço tímido, mas é um avanço que merece ser reconhecido, sem dúvida nenhuma. Poderia ter ido além, poderia ter pelo menos descriminalizado a conduta do porte para consumo pessoal de drogas, isso não aconteceu. Aconteceu, em verdade, uma despenalização, tecnicamente, como a gente chama, que é a retirada da previsão de pena privativa de liberdade. Um efeito negativo disso é que hoje a gente vê no dia a dia, e uma pesquisa recente do Ministério da Justiça com as universidades de Brasília e Estadual do Rio de Janeiro demonstrou em 2008 ou 2009, que muitos usuários acabam sendo enquadrados como traficantes. Muitas vezes a pessoa que faz o primeiro juízo de tipicidade do fato, o delegado de polícia, a autoridade policial acaba, para incrementar a punição, acaba optando, e existe uma zona cinzenta ali, uma zona de muita confusão, entre o 28 e 33, entre o uso e o comércio, enquadram-se as pessoas como traficantes. Depois de uma pesquisa empírica vai se constatar que a maioria das pessoas que foram arbitrariamente enquadradas como traficantes são gente pobre, gente mal vestida, gente morena, gente desempregada, gente que não tem estudo, ao passo que os filhos da classe média
acabam, até porque tem condição de contratar advogados, acabam conseguindo um tratamento mais adequado. Entendemos que, em verdade, não só o uso como comércio, também por esse motivo, não só o uso como comércio deveriam ser descriminalizados, o que não significaria, evidentemente, uma liberação geral, e jamais pode significar, mas significaria uma forma mais inteligente de tratar por meio de medidas cíveis, administrativas, ou seja, de tratar também juridicamente o problema, e não o direito penal, que é uma via absoluta e inadequada de se tratar o tema das drogas. Tá certo. Esse tema ele vai ser abordado no próximo 17º seminário. Isso. E considerando a palestrante escolhida, que é a Cristina Karsai, da Hungria, o que o senhor espera dessa palestra? Ou quais outros grandes temas merecem destaque, na sua opinião? Olha, a expectativa nossa sobre a palestra, especialmente a palestra da Cristina Karsai, é muito grande, porque ela vem de um país sobre o qual muito pouco conhecemos. Aliás, não só o país dela, que é a Hungria, mas enfim, todo o leste europeu. A gente tem uma comunicação muito escassa com juristas do leste europeu. Todos sabemos o quanto somos influenciados pela doutrina alemã, espanhola, italiana, portuguesa, inclusive. E o IBCCRIM, nesse ano, pela primeira vez, aliás, está abrindo uma fronteira nova, que é o leste europeu, cujos países vivem realidades muito parecidas da nossa. São economias emergentes, são economias que, desde fins dos anos 80, estão saindo de um sistema autoritário numa transição democrática, que o Brasil ainda vive uma transição democrática, pelo menos a meu ver. A gente ainda tem muita coisa para aprimorar na nossa democracia. Então, o panorama que ela vai trazer, e o tema dela é drogas, questões penais fundamentais, é um tema bastante aberto, né? Ela vai, com certeza, trazer uma abordagem panorâmica muito interessante para nós. Eu confesso que estou ansioso para ver a palestra dela, como tantas outras também. Eu tive o prazer, tenho o prazer nesse ano de fazer parte da comissão organizadora do seminário, e quando surgiu o nome da professora Cristina Karsai, todos nós aqui, inclusive a diretoria também do Instituto, ficamos muito animados com a possibilidade de trazê-la para cá. Além da professora Cristina, teremos também, ligado ao tema, com uma comunicação inafastável com o tema de drogas, especialmente tráfico de drogas, teremos uma conferência sobre crime organizado, com o professor Sérgio Motti, da Universidade de Nápoles. E o professor Motti é conhecido, já esteve aqui vários anos atrás no seminário do IBCCRIM. Ele é um pesquisador profundo em matéria de crime organizado, em matéria de direito penal de emergência, em matéria de valores fundamentais do direito penal. Eu tenho grandes expectativas acerca da palestra dele também. Entre outros, no mesmo dia do professor Motti, na sexta-feira, dia 27, falará o professor Scott Piller, que é a primeira vez que vem dos Estados Unidos para cá. Ele é um advogado renomado nos Estados Unidos, falará sobre um tema da maior atualidade e relevância também para nós, que é o tema da extraterritorialidade no combate à corrupção. Os Estados Unidos têm duas leis do início dos anos 2000, reformas legislativas do início dos anos 2000, logo depois daquele famoso caso Enron, que são a Lei Sarbanes-Oxley e o FCPA, que visam a combater a corrupção de empresas norte-americanas fatos praticados no exterior, inclusive. E no ano passado houve uma reforma na legislação inglesa, instituindo o chamado Bribery Act, em meados do ano passado, seguindo a mesma lógica extraterritorial da legislação norte-americana. Isso é uma coisa com a qual nos depararemos certamente no Brasil num futuro próximo. É um tema muito interessante em matéria de direito penal econômico, especialmente. Corrupção será tema também da professora Cláudia Cruz Santos, de Coimbra, Portugal, professora excelente, conhecida de nós aqui do IBCCRIM, esteve aqui no ano passado, no curso de Direito Penal Econômico, na pós-graduação promovida pelo IBCCRIM. Outros temas agora mais localizados no nosso país, mas eu gostaria de falar, por fim, especialmente das mesas de processo penal que haverá no seminário. Estamos enfrentando aí estamos vivenciando um momento de um projeto de reforma global do CPP, ao mesmo tempo que acabamos de ver entrar em vigor aí semanas atrás uma reforma parcial do sistema de cautelares pessoais, e teremos mesas com os mais importantes juristas e doutrinadores do país
em matéria de processo penal, sobre recursos, sobre cautelares pessoais, sobre cautelares patrimoniais, sobre prisão, sobre todos os temas importantes desse momento do processo penal brasileiro, entre tantos outros temas, né? Por tudo isso, a gente tem uma expectativa muito grande acerca do seminário. A gente já tem observado uma procura muito grande do público e a gente espera repetir nesse ano, nesse 17º Seminário Internacional, o mesmo sucesso que vem acontecendo em todos os anos anteriores, coisa que já é conhecida da comunidade jurídica e das ciências humanas do Brasil. Tá certo, então. Muito obrigada, Dr. Rogério. Por hoje é isso. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer um convite para aqueles que ainda não se inscreveram para o 17º Seminário Internacional. Não percam, durante o 17º Seminário, Renato Watanabe de Moraes e eu faremos entrevistas com alguns palestrantes. As entrevistas estarão disponíveis na TV IBCQ. Aguardem!